Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Convites providenciais à penitência. Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, Jesus disse: Acreditais que, por terem sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou com sua queda, julgaste que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Parábola da figueira estéril. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Há 3 anos que eu venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta, por que há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como fizera menção das penas dos pecadores, vem a calhar que lhe seja anunciada a pena de os criminosos, de cujo exemplo Nosso Senhor se serve para ameaçar a punição também aos demais pecadores. Daí que esteja dito: Nesse momento vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. São Cirilo. Esses homens eram seguidores das doutrinas de Judas, o Galileu, que Lucas menciona nos Atos dos Apóstolos. Ensinava a ele que não se pode chamar ninguém de Senhor, daí que muitos deles, como não reconhecessem o senhorio de César, também tenham sido punidos por Pilatos. Pregavam também que não se devia oferecer a Deus outras vítimas senão as estabelecidas na lei de Moisés, e por isso proibiam de oferecer a proteção do imperador e do povo romano às vítimas estabelecidas pelo povo. Pilatos, então, indignado contra esses galileus, mandou matá-los no meio das mesmas vítimas que eles, conforme acreditavam, ofereciam segundo o rito da lei, de modo que o sangue dos sacrificantes se misturasse aos dos sacrificados. Ora, como a população cresce que com muita justiça esses homens haviam sofrido tal punição, uma vez que semeavam escândalo no povo e incitavam os príncipes ao ódio contra seus súditos, foram contar isso ao Salvador, querendo colher a avaliação dele. Nosso Senhor declara que, de fato, eram pecadores, mas não afirma que eles fossem piores do que os que não padeceram essa punição. Daí que siga. Tomando a palavra, Jesus disse: Acreditais que, por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. São João Crisóstomo. Deus, com efeito, pune certos pecadores, pondo fim à iniquidade deles, estabelecendo-lhes uma pena mais leve, afastando-os inteiramente do convívio com os outros, e por meio da condenação destes, corrigindo os que vivem na maldade.
Quanto aos demais, não os pune neste mundo, para que se acautelem fazendo penitência e evitem a pena presente e o futuro suplício, pois, do contrário, caso perseverem, sofrerão um castigo maior. Tito Bostrense. Nosso Senhor deixa claro aqui que, como toda decisão que, tomada no julgamento, resulte na condenação dos réus, não apenas acontece pelo poder do juiz, mas também com o aceno de Deus. Daí que quer o juiz puna o réu com consciência justa, quer o condene com intenção escusa, deve-se remeter isto ao juízo de Deus. São Cirilo. Nosso Senhor, afastando os populares de toda insurreição interna ocasionada pela religião, acrescenta: Todavia, se não vos arrependerdes, e não cessardes de conspirar contra os príncipes, coisa esta que não fazeis com aprovação divina, todos perecereis, ao mesmo tempo ou do mesmo modo, e vosso sangue se juntará ao das vossas vítimas. São João Crisóstomo. Aqui, Nosso Senhor mostra que permitiu que aqueles homens sofressem tais penas para que, apavorados pela notícia desse perigo, os outros, ainda vivos, se tornassem herdeiros do reino. Como? Dirás. Quer dizer que, para que eu me torne melhor, Deus pune aquele outro? Não. Aquele outro é punido pelos próprios crimes. Aos que o veem, porém, torna-se matéria de salvação. São Beda. Porém, porque os judeus não fizeram penitência, no ano 40 depois da paixão do Senhor, vieram os romanos, representados aqui por Pilatos, que pertencia à nação deles, e, a começar pela Galiléia, por onde começara a pregação do Senhor, exterminaram até a raiz aquele povo ímpio, e sujaram de sangue humano não apenas os adros dos templos em que se ofereciam os sacrifícios, como também o interior das casas. São João Crisóstomo. Ora, 18 homens haviam sido esmagados por uma torre. A respeito deles, Nosso Senhor diz a mesma coisa. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Pois Nosso Senhor não pune todos aqui, dando a alguns uma trégua para que façam penitência, mas tampouco reserva a todos a futura punição, para que mais homens não neguem a providência. Tito Bostrense. A torre, que era uma só, é comparada à cidade inteira, a fim de que a parte aterrorize o todo, daí que se acrescente. Mas, se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. É como se dissesse: a cidade inteira em breve será ocupada se os cidadãos perseverarem na iniquidade. Santo Ambrósio. Em sentido místico, aqueles homens, cujo sangue Pilatos misturou com os dos sacrifícios deles, prefiguram os que, compelidos pelo diabo, oferecem sacrifícios impuros e cuja oração serve de pecado, como foi escrito sobre Judas, que no meio do sacrifício pensava em como entregar o sangue do Senhor. São Beda. É que Pilatos, que significa a boca de ferreiro, representa o diabo, sempre pronto para matar. O sangue é o pecado, o sacrifício as boas ações. Pilatos, portanto, mistura o sangue dos galileus com os sacrifícios deles, sempre que o diabo mancha a esmola e os demais bons feitos dos fiéis, ou com o prazer da carne, ou com a cobiça do louvor humano, ou com qualquer outra peste. Também, aqueles gerossomilitanos, esmagados no desabamento da torre, significam que os judeus que se negaram a fazer penitência haviam de perecer junto com suas muralhas. E não é em vão o número 18, que em grego é expresso com as letras iota e eta, as mesmas porque começa o nome de Jesus. Isto quer dizer que os judeus haveriam de perecer, sobretudo, porque se negaram a acolher o nome do Salvador. A torre representa aquele que é a torre da fortaleza, que com muita razão fica em Siloé, que significa enviado, pois representa aquele que, enviado pelo Pai, veio ao mundo e haveria de esmagar todos sobre os quais caísse. Tito Bostrense. Vangloriavam-se os judeus de que os 18 haviam morrido, mas eles mesmos permaneciam ilesos. Daí que Nosso Senhor lhes apresente a parábola da figueira, pois está dito: contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Santo Ambrósio.
a vinha do Senhor dos Exércitos é aquela que ele entregou para a tomada das nações, e é adequada a comparação desta árvore com a sinagoga, pois, assim como esta árvore, cobrindo-se apenas de abundantes folhas, enganou a esperança de seus donos com a vazia expectativa de colher dela os esperados frutos. Do mesmo modo, a sinagoga, com os seus doutores inférteis em obras e que se gabavam de meras palavras, semelhantes a abundosas folhas da figueira, era transbordada pela sombra vã da lei. Esta é também a única árvore que, desde o começo, dá frutas no lugar das flores, e as frutas caem para dar lugar a novas frutas. Porém, algumas das primeiras, muito raras, permanecem e não caem. Da mesma forma, o primeiro povo da sinagoga caiu como um fruto inútil para que, da abundância da religião antiga, emergisse o novo povo da igreja. Antes, porém, alguns de Israel, à semelhança das frutas verdes que demoram a amadurecer, ficaram à frente dos demais graças a seus belíssimos frutos. A estes está dito: estareis sentados sobre 12 tronos. Alguns, todavia, pensam que esta figueira não é uma figura da sinagoga, e sim da malícia e da perversidade. Esta interpretação, contudo, em nada difere da outra, exceto que estes escolhem o gênero em vez da espécie. São Beda. O próprio Senhor instituiu a sinagoga por meio de Moisés, apareceu na carne e, com bastante frequência, ensinou na sinagoga em busca do fruto da fé, mas não o encontrou na mente dos fariseus. Daí que siga. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Santo Ambrósio. O Senhor foi buscar frutos não porque ignorasse que a figueira carecia de fruto, mas para mostrar figuradamente que a sinagoga já devia ter dado fruto. Nas passagens seguintes, é demonstrado que o Senhor não foi ver a árvore antes do tempo, considerando que ele vinha vê-la por 3 anos seguidos, pois assim leis: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não encontro. Veio para Abraão, veio para Moisés e veio para Maria, isto é, veio por meio do sinal da circuncisão, veio por meio da lei e veio em corpo. Reconhecemos sua vinda pelos seus benefícios. Numa, a purificação, em outra, a santificação e em outra, a justificação. A circuncisão purificou, a lei santificou, a graça justificou. Portanto, o povo judeu não pôde nem ser purificado, porque teve a circuncisão do corpo sem ter a da alma, nem ser santificado, porque, desconhecendo o poder da lei, seguia mais a carne do que o espírito, nem ser justificado, porque, por não fazer penitência dos seus delitos, desconhecia a graça. Com razão, consequentemente, nenhum fruto foi encontrado na sinagoga, e por isso o Senhor manda cortá-la, pois segue: corta-a, porque há de tornar a terra infrutífera. O bom cultivador, talvez aquele que a igreja tem por fundamento, sabendo de antemão que outro seria enviado às nações, e ele, aos da circuncisão, intervém piedosamente para que não se corte a figueira, confiante de que, com sua convocação, até mesmo o povo judeu poderia ser salvo por meio da igreja. Daí que siga. Ele, porém, respondeu-lhe: Senhor, deixa ainda este ano. Não tardou para descobrir que a dureza e a soberba dos judeus eram as causas da sua esterilidade. Por isso ele, sabendo reprimir os vícios, veio cultivar a árvore. Daí que siga, para que cabe ao redor. Promete cavar os duros corações dos judeus com as enxadas apostólicas, para que o excesso de terra não oprima e esconda a raiz da sabedoria. Acrescenta: e coloque adubo, que significa a humildade, por meio da qual até o judeu pode vir a dar bons frutos para o evangelho de Cristo. Daí que acrescente: depois talvez dê frutos, caso contrário, tu a cortarás. São Beda. Ora, isto foi cumprido por meio dos romanos, pelos quais a nação judaica foi cortada e expulsa da terra da promessa. Santo Agostinho. Ou ainda, a árvore do figo é a raça humana. O primeiro homem que pecou, com efeito, tapou com folhas de figueira as suas vergonhas, quer dizer, os membros de que fomos gerados. Teofilacto Diócrida. Ora, cada um de nós é uma figueira plantada na vinha de Deus, isto é, a igreja, ou ainda este mundo.
São Gregório Magno. No terceiro ano, o senhor da parábola foi até a figueira, porque o Senhor foi buscar os frutos da raça humana antes da lei, sob a lei e sob a graça, esperando, aconselhando e visitando-a. E queixou-se de que em 3 anos não encontrasse fruto nenhum, porque as mentes de alguns malvados não foram corrigidas, nem pela lei natural esperada, nem instruídas pelos seus preceitos, nem convertidas pelos milagres da sua encarnação. Teofilacto Diócrida. Nossa natureza, 3 vezes procurada, não rendeu fruto. Na primeira vez, prevaricamos o preceito de Deus no paraíso. Na segunda, forjaram sob a lei o bezerro de ouro. Na terceira, negaram o Senhor. Este espaço de 3 anos deve ser entendido como as 3 idades, a pueril, a adulta e a senil. São Gregório Magno. Mas estas palavras, corta, por que há de tornar a terra infrutífera? Devem ser ouvidas com grande temor. Cada um de nós, à sua maneira, na medida em que detém o seu lugar na presente vida, caso não apresente o fruto da boa obra, ocupa a terra como uma árvore que não dá frutos, porque no lugar em que está, tira a outros a oportunidade de operar. São Basílio. É próprio da apropriação divina não infligir penas em silêncio, mas antecipá-las com ameaças, chamando o pecador à penitência. Assim fez com os ninivitas e agora com o cultivador, dizendo, corta, com o que o insta a ter cuidado da árvore e incita a alma estéril a dar os devidos frutos. São Gregório Nazianzeno. Tampouco nós, portanto, nos apressemos em derrubar a árvore, mas tiremos vantagem da misericórdia, para que não cortemos a figueira ainda capaz de dar frutos, a qual, talvez, o zelo do hábil guardião venha a curar. Daí que se acrescente. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor. São Gregório Magno. No cultivador da vinha está representada toda a ordem dos prelados, que, postos à frente da igreja, administram os cuidados da vinha do Senhor. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, o pai de família é Deus Pai, o cultivador, Cristo, que não permite que se corte a figueira por ser estéril. É como se dissesse ao pai, se pela lei e pelos profetas não deram fruto da penitência, irrigá-los-ei com minha paixão e meus ensinamentos, e quem sabe aí darão o fruto da obediência. Santo Agostinho. Ou ainda, o fazendeiro que intercede é todo santo que, dentro da igreja, ora pelos que estão fora da igreja, dizendo, Senhor, deixa ela por este ano, isto é, neste tempo da graça, enquanto eu a cavo em roda. Cavar em roda é ensinar a humildade e a paciência, pois a terra escavada é humilde, baixa. O esterco deve ser entendido em bom sentido. É sujeira, mas dá frutos. A sujeira do cultivador é a dor do pecador. Ora, os que fazem penitência, façam-na na sujeira e façam-no em verdade. São Gregório Magno. Ou ainda, os pecados da carne são chamados de esterco. A árvore volta à vida e aos frutos pelo esterco, porque, pela meditação do pecado, a alma é ressuscitada às boas obras. Mas a maioria ouve as repreensões e, todavia, não faz caso de voltar à penitência. E por isso se acrescenta, se isso der fruto, bem está. Santo Agostinho. Bem estará de fato, senão cortá-las-á depois, isto é, quando vieres no juízo a julgar os vivos e os mortos. Enquanto isso, o Senhor nos poupa. São Gregório Magno. Quem não quiser agora engordar para a fecundidade por meio da repreensão, cairá ali, de onde não poderá mais levantar-se por meio da penitência. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.